Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira, hoje 27 de dezembro, caminhando aí para o fim do ano e também caminhando pelo livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar da primeira parte aí do capítulo 20. Vamos falar do capítulo 20, do versículo 1 até o 6. Eu coloquei o tema aí, as obrigações, mas não sei se seriam bem as obrigações. Mas por hora fica esse tema, talvez eu mude isso aí. Mas vamos lá, deixa eu ler o texto. Eu vou ler o texto inteiro hoje, porque a gente vai depois falar de cada parte desse texto aí. Diz assim, Êxodo 20, versículo 1. Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Bom, essa seção, ela estabelece as obrigações relativas ao pacto. Todo pacto, todo compromisso, todo contrato feito, ele envolve, termos e promessas. Ele envolve as condições para que aquele pacto, para que aquela aliança, para que aquele contrato seja, então, cumprido. E aqui o Senhor já falou, e ele está preparando ali o povo para a chamada aliança, a aliança do Sinai. E ali está, no alto do monte, para tentar mostrar aqui um cenário, do alto do monte o Senhor está falando. Mas até antes de citar esse caso, quero voltar um pouquinho só para exemplificar algo. E esse talvez é o nosso primeiro assunto aqui. Quando Jesus disse, quando alguém perguntou para Jesus, Jesus nos deu um resumo dos mandamentos. Ele diz: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma, amarás o próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas entendem que quando Jesus diz isso, ele está, de certa forma, refazendo os mandamentos. Mas não é verdade. Por quê? Os mandamentos, os 10 mandamentos, que é aqui o texto de Êxodo capítulo 20, talvez o ápice dessa segunda sessão aqui do livro de Êxodo, o ápice da primeira sessão foi realmente a saída do Egito, agora essa segunda sessão que começou ontem, talvez aqui seja o ápice. Nesses mandamentos, nos 10 mandamentos, você tem 4 mandamentos que são relacionados a Deus, os 4 primeiros. E os 6 a seguir são relacionados aos homens. Por isso que quando Jesus ele resume, na verdade o que ele está fazendo é apontando em direção ao que nós devemos fazer em relação aos mandamentos. Quando ele diz amar a Deus e amar ao teu próximo, a referência clara ali é exatamente aos 10 mandamentos, exatamente por essa divisão entre mandamentos relacionados diretamente a Deus e mandamentos relacionados ao nosso próximo. Aí, falando agora do texto propriamente dito, quem fala as palavras, quem dá os 10 mandamentos é o próprio Deus. Isso traz um teor de solenidade, de importância muito maior. Por exemplo, é claro que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, não há dúvida disso. Se um profeta disse, assim diz o Senhor, ou se um apóstolo escreveu, isso escrevo eu, se está registrado na Bíblia, tem peso de palavra de Deus. Independente se foi o apóstolo que falou, se foi o profeta que falou, ou se foi qualquer outro indivíduo que falou. Se está registrado na Bíblia, está registrado como palavra do próprio Deus. Porém, quando a Bíblia relata que é o próprio Deus quem traz essas designações, essas obrigações, isso toma um peso talvez um pouco maior. E o versículo 20 diz exatamente isso.
e Deus falou todas essas palavras. Lembra lá, está o Sinai, né, o monte, envolto por uma nuvem espessa, raios, relâmpagos, trombetas e tudo mais. E do meio dessa fumaça no monte lá estremecendo, o monte também está estremecendo, a gente vê aqui no capítulo 19. E aí Deus então fala. A primeira coisa aí é que essas palavras são palavras do próprio Deus. Além disso, essas obrigações, como nós inclusive falamos ontem, tá? Essas obrigações também, elas estão fundamentadas na graça de Deus. Olha aí o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, os imperativos, eles estão baseados em afirmações. O que eu quero dizer com isso? Tudo que Deus nos manda fazer, os imperativos, ele afirma algo antes. Então aqui é um exemplo disso. Ele, antes de dizer qualquer imperativo, antes de dar qualquer ordem, ele afirma algo. O que ele afirma? Eu tirei vocês da terra do Egito. Então, o fundamento para a obediência é a graça de Deus. Não é a obediência que produz a graça de Deus. A graça de Deus não é produzida pela nossa obediência. Na verdade, a nossa obediência ela é resultado da graça de Deus e não o contrário. Então, a nossa salvação ela já está garantida. O que Deus está estabelecendo que não são condições para a salvação. Ele não está dizendo, olha, para que eu tire vocês do Egito, façam isso. Mas ele está dizendo, o resultado da minha retirada, o resultado da minha ação, do meu ato de tirar vocês do Egito é a obediência de vocês. Então, isso é importante demais entender, e essa é talvez uma confusão, porque muita gente imagina que para ele ser salvo ele tem que obedecer. E isso, infelizmente, está impregnado aí quase que no nosso DNA, que é essa questão de obedecer para ser salvo. Talvez aí herança do catolicismo romano, herança da nossa própria tradição, enfim, ou da própria natureza pecaminosa, e não tem muita importância dizer de onde veio. O importante é sempre lembrar que as obrigações, elas não são geradoras de salvação. Então aquela história, né, que a gente ouve com muita frequência, quando você vai evangelizar alguém, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou salvo. Por que você é salvo? A pessoa diz, eu sou salvo porque eu obedeço a Deus, porque eu procuro fazer tudo bem feito. Eu posso não ser o primor da obediência, mas também não sou tão ruim assim. Por quê? Ele baseia a salvação na sua obediência. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o seguinte, nós somos salvos pela graça e como resultado dessa salvação, eu então vou obedecer. E isso precisa estar bem claro para você não condicionar. Não é o fato de você fazer tudo certinho que vai te tornar salvo definitivamente. Primeiro mandamento então, agora falando dos mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Ele exige a adoração de um único Deus. É muito simples o primeiro mandamento. Não terá outros deuses além de mim. Ponto final. Algumas coisas aqui sobre esse primeiro mandamento. Ele pressupõe a existência de outros deuses. Quando ele fala assim, não adorarás, não terá outros deuses além de mim, o que ele está dizendo? É que há possibilidade de existirem outros deuses. Esses deuses certamente não são poderosos, não têm o poder que a gente imagina, são deuses falsos, eles não existem, são emanações do mal, são desvios da virtude de Deus, mas eles existem. Então, aquela história, né, de que todas as divindades, elas têm o seu valor, aquela história, né, de Morgan Freeman, aquele documentário do History, né, que passou durante um tempo no Netflix, de que todas as religiões guardam ali uma espécie de DNA de Deus, não existe. Na verdade, o que Deus está ensinando no primeiro mandamento
é exatamente que ele é o Deus verdadeiro e que existem outros deuses falsos. Então, nós temos que rejeitar perentoriamente qualquer outro Deus, sabendo que eles existem, ok? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa aí é que, como eu defino o que é um Deus falso e um Deus verdadeiro? A primeira coisa para definir o que é um Deus falso e verdadeiro é entender o que é uma divindade do ponto de vista bíblico. Qualquer coisa ou pessoa que se torne a fonte da salvação, por definição, torna-se um Deus. Então, qualquer coisa que se torna a minha fonte de salvação, e aí salvação não só do ponto de vista espiritual, transcendente, não. Então, vamos lá. Um modelo de governo pode se tornar um método de salvação. O que eu quero dizer com isso? A minha vida melhora ou piora dependendo do tipo de governo que eu tenho. É fato que viver um cenário de perseguição, por exemplo, é muito difícil, não há a menor dúvida disso. Mas a minha vida, ou eu não serei salvo por um tipo de governo, por um messias governamental. Outros modelos aí de deuses falsos, né? Outros modelos de divindade. Dinheiro, por exemplo, pessoas que acham que viverão a vida melhor se tiverem mais dinheiro. Então, a fonte de salvação se torna o dinheiro. Saúde, já viu aquela expressão? Agora, final de ano, a gente ouve muito, né? Se tiver saúde, o resto se ajeita. Não. Precisamos de Deus, não de saúde. Saúde é o resultado da vida com Deus. Mas independente de ter saúde ou não, eu tenho a minha salvação garantida em Cristo. Família, coisas boas, tá? Então eu não posso cultivar a família? Posso, mas não como fonte de salvação, de alegria, de saciedade. Minha família é a minha família, minha saúde é a minha saúde, meu corpo e tudo mais. São divindades. Aí, as mais evidentes são as outras divindades, né? Então, você tem as divindades indianas, né, do hinduísmo, você tem as divindades no budismo, você tem as divindades africanas, você tem as divindades do Oriente Médio, enfim, você tem várias outras divindades, fica mais fácil de delimitar qual é o Deus falso. E aonde encontro o Deus verdadeiro, já que esses são mentiras, são fakes? O Deus verdadeiro escolheu se revelar por meio das Escrituras. Então, para conhecer o Deus verdadeiro, eu preciso me voltar para as Escrituras e somente para as Escrituras. É nas Escrituras e por meio dela que Deus se revela. Aqui nós encontramos o Deus verdadeiro. Yahvé se manifesta em sua palavra. Tendo Jesus como a expressão exata de Deus, a palavra de Deus em essência, e os registros do testemunho de Jesus estão aqui na Bíblia. Então, o Deus verdadeiro é conhecido em sua palavra. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, muito próximo desse, proíbe a confecção de qualquer imagem para adoração. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O primeiro ponto aqui, essa questão aí de castigo o pecado dos filhos até a terceira e quarta e abençoa até a 1000ª geração, isso aqui não é um reflexo da vida humana, do tipo, os pecados do meu pai vão cair sobre mim. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está limitando aqui, ele está colocando limites para a maldade e também estabelecendo o limite da sua bondade. A maldade humana, ela tem um limite, mas a bondade de Deus supera em muito a maldade humana. Mas isso aqui não é o foco do mandamento, algumas pessoas pegam nisso. Então, qual é o foco do mandamento? É a proibição da confecção de qualquer imagem para adoração. Eu sei que aqui tem aquela discussão sobre o que é adoração, veneração, mas do ponto de vista prático não existe diferença nenhuma. Quer um exemplo?
Qual é a diferença de você pegar ali um altar indiano com seus milhares de deuses, um altar budista com também lá Buda e aquelas imagens todas, um altar africano, como a gente vê às vezes aí lá na África, nos bolsões africanos, ou um altar católico com as imagens dos santos e tudo mais? Qual é a diferença desses altares? Nenhuma. Então, o que Deus está falando aqui, ou o que o mandamento, segundo o mandamento diz, é que a adoração do povo de Deus é diferente da adoração de outros deuses. Então, nós não fazemos nenhum tipo de imagem de escultura, seja para adoração, veneração, o que é que for. Quem fizer isso está incorrendo na quebra desse segundo mandamento. Ainda que ele queira dar desculpas, ainda que ele queira inventar aí histórias do tipo, né? Ah, não, nós fazemos isso para ensinar as pessoas por meio de imagens. Ora, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, então nós devemos ensinar as pessoas por meio da Bíblia, e não usando imagens, não usando esculturas e tudo mais. Então, isso é uma proibição direta de Deus, ainda que algumas pessoas o fazem, mas o segundo mandamento proíbe completamente de fazer qualquer imagem. Na verdade, a Bíblia até nos dá duas imagens, né, que nós devemos usar aí no momento de adoração. Quais são essas duas imagens? Um pão, que representa o corpo de Cristo, e um cálice, ou um suco de uva, ou vinho, sei lá o que cada uma tradição vai usar, mas representando ali o sangue do Senhor. Então essas duas imagens são as duas únicas imagens que os cristãos verdadeiros devem fazer. Qualquer outra imagem quebra o segundo mandamento, ainda que você queira dar suas desculpas, o ponto é que quebra o segundo mandamento e deve ser evitado. E o último ponto aqui é que na nova aliança nós aprendemos que o Espírito Santo capacita os crentes para obedecer. Nós somos, por meio do Espírito Santo, capacitados a obedecer isso. Então, mesmo a nossa obediência, ela não vem de nós mesmos, ela é resultado da ação do Espírito Santo em nós mesmos. Por isso é que, para um crente verdadeiro, essas coisas são naturais. Um crente falso, um crente não convertido, ele vai achar isso um absurdo e ele vai buscar subterfúgios para desobedecer isso. E esse é o pior cenário. É o cenário onde a pessoa ela acha que tem o Espírito Santo, mas de fato não tem, porque ela não consegue obedecer aos mandamentos e ela começa a buscar ali subterfúgios evasivos, né, para tentar, ou desculpas para tentar desobedecer à lei de Deus. Bom, moral da história, já para a gente passar para o resumo, os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Nós temos essa expressão no Novo Testamento. Por quê? Porque eles expressam o cuidado e o amor de Deus com o povo da aliança. Os mandamentos, eles não são pesados porque são sinal do amor e do cuidado de Deus. Os mandamentos não foram dados para preservar Deus, mas para nos preservar, para nos proteger, para que nós não caiamos por caminhos escusos que nos afastem do Deus vivo. E o desafio do Léo, né? A minha aplicação final aqui, diante de tudo isso que eu falei, é muito simples, né, gente? Uma palavra só: obedeça. Lembrando que você não faz isso à parte de Deus, o próprio Deus te capacita a isso, mas o chamado de hoje é um chamado para a obediência. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare em um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, Pai, nós nos deparamos nesta manhã com esse texto tão rico. A Tua própria palavra, a Tua própria voz nos disse que não devemos adorar outros deuses e que não devemos fazer qualquer tipo de imagem, Pai. Senhor, nosso coração corrupto, ele quer desobedecer ao Senhor, ele quer buscar em outras fontes a salvação que só encontramos no Senhor. Nosso coração, ele quer, Senhor Deus, desculpas esfarrapadas. Ele quer, Senhor Deus, buscar imagens pela qual eles podem adorar. Mas o Senhor nos deu duas imagens, Pai. Teu corpo e teu sangue. É dessas imagens que precisamos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revelou de maneira tão abundante nas nossas vidas. E por isso te adoramos e bendizemos o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima,
excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.